Ai, 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 que me dói aqui de lado. Não te sentasses dessa maneira. Pois, tu avisaste. Não, gravíssimo é se dissermos gravíssimo. Vamos lá, Claro. então, por favor. O último dia da semana. Vamos falar de uma organização que está tão presente nas nossas vidas. Ouvimos todos os dias falar na televisão. Hoje vamos ouvir também falar na rádio. Na rádio. Neste dia estávamos em 2016 e morria no Cairo. Cairo! Isto é de Cairo. Aos 93 anos. 93 anos! Fogo, 93, bem rijo. Bem rijo. Para aturar aquele calor, aguentar aquilo. É verdade, e as pirâmides. Sim, sim. Esta pirâmide está um nojo. Ainda não Muita fiz esse pirâmide de desenho. chocolate. E Muita mesmo assim. pirâmide, meu Deus. Falamos do diplomata egípcio Boutros Ghali. Boutros Ghali é o equivalente egípcio ao Ricardo Neves Neves. Sim, sim. Só Que? seria Ricardo Neves. Sim, que? Mas, exatamente, Boutros Ghali é o O menino equivalente. como é que se chama? Boutros Ghali. Boutros Ghali. É uma espécie de 007. Ele também era assim mais do mundo da diplomacia e dessas coisas. Vamos falar a sério. É uma figura muito estimada no Egito. O Boutros nasceu em 1922, também no Cairo, numa família cristã copta. Talvez não se tenham presente uma grande parte da população do Egito, claro. Muita gente muçulmana, mas tem uma grande e importantíssima comunidade Expressiva, cristã ok. que é até muito antiga. Portanto, há aquela dispersão, não é, dos apóstolos, logo dos primeiros cristãos, Sim. e ali se instalaram, estavam muito próximo. E vem daí essa, Vem daí, essa, sim, essa esse ramificação? próprio, sim, tal e qual. Ok. O Egito está Uau. muito próximo Claro, da Galileia, onde aconteceu Sim, aquelas sim. chatices. A pessoa vai por aí abaixo Exatamente, e de e foram repente lá é o abaixo. Egito que está ali. É muito engraçado, quando estive no Egito, só estive uma vez no Egito, e eles têm lá uns táxis que são umas coisas que às vezes são países europeus que mandam para lá o que já não Pois. querem. Isto não foi no Cairo. E eram uns táxis que levas várias pessoas, vais parando e levas várias pessoas. E lembro-me de ver no retrovisor, não um pinheiro para cheirar bem, mas uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Uau. Isto é muito interessante. E depois lembrei-me, claro, porque há uma Claro, grande a origem deste parte carro. da população. É verdade. Era uma família, como eu disse, cristã e muito ligada à política. O avô, que também se chamava Boutros Ghali, Gal, Zé de Gal. Ghali, foi primeiro-ministro do Egito. Portanto, tudo gente impecável. Já nasceu bem. Já nasceu muito bem. O nosso morto, em particular, o Boutros Ghali, foi ministro dos Negócios Estrangeiros nos anos 70, mas é sobretudo conhecido por ter sido eleito em 1992 secretário-geral da ONU das Nações Unidas. Aqui vamos entrar muito no nosso imaginário. Eu era news junkie da geração que via muitas notícias. Este nome era todos os dias na televisão. Ele teve um mandato de 4 anos, muitas polémicas no meio. Foi um período muito conturbado da história do mundo. Cá O que é estamos que nós. aconteceu? O fim da Jugoslávia e a subsequente guerra. Até eu apanhei, a minha geração. Claro, estes anos, no início dos anos 90. E depois guerras civis em Angola, a continuação da guerra civil, já aqui no seu final, na Somália também, e sobretudo a maior mancha neste período, o terrível genocídio no Ruanda. Tudo com um bocadinho a ideia de que ele não tinha sido eficaz, e também há ali uns negócios quando ele era ministro dos Negócios Estrangeiros, de eventualmente o Egito ter vendido armas, enfim, foi um período um bocado complexo, tanto que ele concorre sem oponentes, portanto mais ninguém a concorrer ao segundo mandato, como é tradição eles fazerem 2 mandatos, mas foi vetado pelos Estados Unidos e portanto cumpriu só um mandato. Então vamos saber primeiro o que é as Nações Unidas. Toda a gente tem mais ou menos uma ideia, vamos saber um bocadinho mais a fundo. Já existia uma coisa chamada a Liga das Nações, ali nos anos 20, cujo objetivo é o igual ao das Nações Unidas. O objetivo principal é evitar a guerra, é promover a paz. E foi pós Primeira Guerra Mundial, não é? Ou seja, vem em sequência. A Liga das Nações é ali na primeira. Ok. Portanto, nos Sim, anos sim, 20. sim. A outra só vai ser fundada precisamente em 1945. Uau. Claro, os Estados dissolvem. Não foi capaz de manter a paz por causa da Primeira Guerra Mundial, a tal Liga das Nações, e em 45, quando acaba a guerra, nasce a Organização das Nações Unidas. No início tinha 51 membros e os objetivos em traços gerais. Depois foi-se estendendo outras coisas, mas acalmar as tensões geopolíticas entre os países, claro, entre os Estados, defender os direitos humanos e também evitar guerras futuras, conflitos futuros. Os fundadores foram os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia e a China, e depois outros tantos países assinaram, fazendo os tais 51
que também, nessa altura, assinaram a Declaração dos Direitos Humanos e foi criado também o Tribunal de Justiça Internacional, tudo órgãos que pertencem à ONU. Portugal, por exemplo, quem tiver curiosidade, entrou em 1955, 4 anos depois, aliás, 10 anos depois de ser fundado. Quando os papéis chegaram cá, que aquilo na altura. Ou alguma hesitação Claro. por causa da questão das antigas colónias. Entretanto, hoje há 193 países que pertencem às Nações Unidas, que são basicamente quase todos. Todos têm igual representação na Assembleia Geral, que é uma das características. Portanto, todos têm. Depois sabemos que há países que têm direito de veto, há o tal Conselho de Segurança, onde são eleitos só alguns países. Nós vamos ouvindo isto nas O nosso dia a dia, nas não é? televisões. E quase sempre pelo inverso, porque o mundo está em guerra, não Claro, é? é A assim. aparição desta instituição. Mas é quase um palco do mundo, é o Parlamento pois, do claro, mundo, claro, onde claro. toda a gente lá está sentada. São quase todos os países, não são todos, até porque não tem graça, é uma curiosidade. Uma das critérios para seres considerado um país é precisamente seres reconhecido pelas Nações Unidas, que é o grupo dos outros países. Há alguns casos particulares. A Santa Sé e a Palestina têm estatuto de observadores e não estão lá enquanto Estados. E depois a União Europeia, também como organização, cada um dos países lá está, e a União Europeia também como observador, e até a Ordem de Malta, de quem já aqui falámos. E depois existem vários territórios que não são membros por serem disputados por outros Estados-membros. Que estão lá presentes, Estão claro. lá assim, mas Claro, como claro. nesta limbo, Sim. limbo. Os 3 casos paradigmáticos: o Sara Ocidental, que é disputado por Marrocos, o Kosovo, que é disputado pela Sérvia, e Taiwan, que é disputado pela China. Portanto, nenhum destes 3 tem propriamente assento como Estado-membro. Agora, toda esta gente, quando se encontram, são precisos tradutores simultâneos. É aquela espécie de auscultadores É lindo. que eles têm, exatamente, estetoscópios quase, para se ouvirem. Mas as Nações Unidas têm 6 línguas oficiais em que todos os documentos têm de ser escritos: o árabe, o chinês, o inglês, o francês, o russo e também o espanhol. Agora, uma das partes mais visíveis da ONU é a Assembleia Geral, não é? Já toda a gente viu aquela coisa linda em mármore, Sim. tudo em mármore verde. Aquilo foi bem feito. Aquilo. Foi mesmo, já te vou dizer quem foram alguns dos arquitetos, foi um grupo de arquitetos. Até isso, não é? Até isso deve ter Tudo incrível, tudo pensado incrível ao mesmo. pormenor. Sim, É verdade. representatividade. E tem uma sala muito interessante, que é uma sala que eles chamam de reflexão, que é uma sala interreligiosa. Ok. Portanto, é uma coisa, procurem porque é muito bonito de ver. É uma sala que tem só um foco de luz, onde qualquer pessoa ateia ou de qualquer religião Zona neutra. se sente ali convidado a refletir e a pensar no que é que andam a fazer. É tipo o canto da sala, não é? É o canto O menino da sala. vai para ali, a menina vai para ali. Mas eu acho muito bonito esta ideia de representar ali todas as religiões, no sentido, não é religiões oficiais, toda a religiosidade, a espiritualidade das pessoas que têm e até das que não têm, porque vês um foco de luz, é sempre bonito. É a grande diversidade humana, não é? É mesmo, Ali, e o é palco da conseguir diversidade. que aquilo afinal é uma coisa que Claro. pode ser um espaço comum a todas as pessoas, isso é muito bonito. Agora, discursam lá os representantes dos Estados-membros, também convidados, e há discursos verdadeiramente históricos. Krishna Menon, um académico indiano que falou durante 8 horas, está no Guinness como o maior discurso. 8 horas! Tal e qual. São 3 dias, mas o discurso teve 8 horas. Depois há um famoso discurso do Fidel Castro que durou Olha 4 horas. Olha, a Vana já sabia bem desses discursos. E era para se queixar da América, claro. Um de muitos discursos. É um tema recorrente porque a América é o império dos nossos tempos, não é? O Gaddafi lá discursou, o Hugo Chávez, que chamou diabo ao Jorge Bush, isto já se calhar as pessoas lembram-se, o Robert Mugabe, toda a gente, estes discursos famosos de crítica à América. A América também tem a sua dose de violência no discurso, como por exemplo quando o Trump disse que ia arrasar com a Coreia do Norte, pois afinal foi lá visitá-lo e dar-lhe 2 beijinhos. Nem todos vêm em guerra, há quem venha também em paz, ou pelo menos em tentativa de paz, como um célebre discurso de 1974 em que o Yasser Arafat falou de um hipotético, de um figurativo ramo de oliveira que tinha na mão. Ou até o mais recente, Como se atrevem, da Greta Thunberg, e vários jovens que têm falado, mas este, claro, eu acho que este Como se atrevem vai ficar na história
nas Nações Unidas. Até um dicionário, não. Um dinossauro chamado Frankie, que é um boneco, não é? É um boneco! Sim, Que lindo! é lindo. Isso está tudo na net. Vamos sempre a citar o José Gomes Ferreira para alertar para os perigos dos combustíveis fósseis. Lá estava o dinossauro. Um dinossauro a juntar-se a muitas outras figuras, estrelas de Hollywood incluídas. Já toda a gente viu o Leonardo DiCaprio falar, claro. tantas pessoas. Para a história de Portugal, eu escolhi aqui dois. Por um lado, o discurso de Amílcar Cabral em 1971 contra o colonialismo português, e por outro, o discurso em 1982 do então Primeiro-Ministro Pinto Balsemão, que foi Primeiro-Ministro, não é? A favor da autodeterminação de Timor. Agora, com tanto discurso, às vezes é preciso pôr ordem, não é? E entra o martelo, aquele martelo como há nos tribunais, que no caso das Nações Unidas é um machado de madeira vindo da Islândia, uma coisa islandesa, típica islandesa. É que não há casos. Qualquer objeto, do mais pequeno à construção da sala, É tudo pensado, tudo tem um sentido, às vezes moral, ético, de afinidade. Uau, da Islândia, Da dizias Islândia. tu? Foi um presente nos Uau. anos 50, já não é o original, porque partiu-se o original nos anos 60 para mandar calar o Nikita Khrushchev, que estava aos gritos e eles Pois, isso não é fácil. E hoje há uma réplica, é muito engraçado. Noutra ocasião, foi o próprio Nikita Khrushchev que bateu com um sapato na mesa para mandar calar o representante das Filipinas. É uma história incrível, junta-se lá também toda a gente, está mal frequentada. Aquilo é uma às vezes. taberna, às vezes, não é? é uma taberna. Pois. Para além disso, as Nações Unidas têm muitos programas, mais de 30 programas. A Unicef para as crianças, a Unesco para a cultura, o Programa Alimentar Mundial, o Alto Comissariado para os Refugiados e muitas missões de paz com muitos milhares de funcionários por todo o mundo. Claro, já lhe valeu 12 prémios Nobel às várias Organizações, não é? Claro. É uma parte também muito visível que nós sabemos. Agora, tem também o mesmo emblema desde sempre e tem uma sede em Nova Iorque, num edifício desenhado por um conjunto de arquitetos que incluem o Le Corbusier e o Oscar Niemeyer. É muito incrível. Tem de dar de animais, é ok. Está a entidade de Niemeyer. Foram buscar arquitetos importantes, não é? Para fazer aquele edifício tão particular. Fica em território americano, fica em Nova Iorque. Sim. Mas é considerado território internacional. Portanto, por isso é que às vezes há chefes de Estado, se calhar estavam proibidos de entrar na América, há assim umas é blank zone. É assim, como se fosse uma zona Claro, mas diplomática. Interestados, não pertence a nenhum Estado. Tem uma particularidade, ser muito estreitinho, que acho que já vimos todos. É dos primeiros edifícios em Nova Iorque a ter a fachada toda espelhada. É uma ideia do Le Corbusier, que depois muito copiada, não é? Ele é muito estreito, porque para que cada gabinete de cada país tem exatamente a mesma via. Não haja o corner office, não haja estas coisas. Sim. Portanto, zonas privilegiadas. Tal e qual, não há the back and the front. É pensado para que todos os países tivessem a sua representação. Pois, é que até nisso, não é? Dar ordem à arquitetura. Tudo tem ali uma. Para trazer não podia ser mais simbólico, Claro, onde se juntam claro. todos os países, claro. É um símbolo de unidade internacional e é muitas vezes atacado e até desrespeitado. Nós lembramos, por exemplo, a invasão do Iraque e outras coisas assim. E quando se questiona a eficácia e até a utilidade das Nações Unidas. Mas a ideia é linda, penso eu, e sobretudo útil. E é assim que nós vemos estes homens, ainda não houve nunca nenhuma mulher, vindos de várias partes do mundo. Vamos aqui lembrá-los. Trygve Lie, também não são assim muitos, da Noruega. Dag Hammarskjöld, que já trouxemos aqui, Vamos Todos Morrer, da Suécia, o Tant, do Myanmar, Kurt Waldheim, da Áustria, Javier Pérez de Colhar, aqui já entramos na minha geração de me lembrar destes nomes, do Peru, Boutros Ghali, do Egito, o Kofi Annan, do Ghana, o Ban Ki-moon, da Coreia do Sul, que é o único que ainda está vivo, para além do atual, que é, claro, o António Guterres, de Portugal. Cada um tem os seus sucessos, os seus fracassos nesta história toda, e o nosso morto não teve, de facto, poucos, não é? Mas estas pessoas passam a vida a falar contra o ar do tempo, não é? O caso dos momentos que marcam a sua própria época em que tiveram o seu mandato, a guerra, a fome, as alterações climáticas, como se sabe, e depois todas as outras invasões, guerras, todas estas coisas que nós temos conhecido, e genocídios e assim. Não é fácil nada esta missão, claro, tentar ser a voz apaziguadora entre os líderes mundiais, mas sobretudo a missão mais importante do secretário-geral da ONU é ser a pessoa que se vai ter de se chegar à frente quando os extraterrestres nos invadirem e perguntarem, então e é para falar com quem? O Boutros Ghali morreu faz hoje 8 anos.